Bom, então vamos olhar agora, quando a gente começa a construir essa narrativa de que tem um mercado se reconfigurando, tem um mercado que estava já esboçando o movimento, é fácil a gente começar a identificar, e vamos pegar ali alguns elementos, né? Pega lá o novo FIES, por exemplo, em 2010 para 2011, restrições do FIES de crise econômica, isso daqui, olha, ditou um comportamento. Esse ciclo tinha uma abordagem, tanto para o marketing quanto para a gestão, de maneira distinta do que a gente viu e observou e teve que mudar. Nós precisamos mudar em algum momento, quando olhamos de 15 para 19, o nosso referencial de ação no mercado. Não é que quando a gente encontrou 2015, aquele cenário tão complexo de como que foi a abordagem das questões de FIES, nós trouxemos para o mercado, olha, a gente vai entrar no contexto de briga de preço, o marketing vai ser mais demandado na sua questão de estratégia. Tudo isso a gente viu de uma maneira muito peculiar acontecendo nesse segmento todo. Quando a gente olha o 2020 aqui, e aí não é só a dizer que a gente vai iniciar um novo ciclo aqui, porque a gente teve uma questão de pandemia, mas porque a gente tem uma questão de domínio tecnológico, de maturidade do player, tá? E desenvolvimento da modalidade EAD, que fazem alguma estrutura ficar tão distinta que esse momento de ação do mercado aqui, realizar as operações, as estratégias que fazíamos em 15 para 19, não faz mais sentido comportar a mesma ação aqui. Eu preciso ter um olhar distinto e mais aguçado. E aí a gente está falando de uma gestão não só da instituição, mas da operação do marketing, por exemplo, do comercial, do acadêmico. Eu preciso ter um olhar mais sistêmico. Por quê? Principalmente, o meu prospect aqui, ele começa a esboçar um comportamento de diferença. Então, nesse processo todo, eu tenho algo muito peculiar que está mostrando para a gente que está ficando distinto, que é o comportamento de como que o prospect aceita um produto, como que ele compra, como que eu tenho ele hoje interagindo com a instituição de ensino. Então, a gente começa a ter alguns elementos que vão nos deixar mais claro ainda que esses ciclos aqui do mercado, eles já acontecem, eles já eram, de alguma forma, caracterizados. O que a gente tem que entender também é que, muitas das vezes, esses ciclos, eles trazem desafios, mas há quem vai focar, quem vai trazer um enfoque, vai aproveitar como oportunidades. Então, todo o mercado, em qualquer momento que você olhar essa segmentação aqui, eu tinha desafios e oportunidades. Muitos optaram em olhar como oportunidade e conseguiram bons resultados. Então, é isso, talvez, que a gente tenha que fazer num contexto tão particular agora. Não é uma equação simples, é fato, tá? Mas não tem outro jeito. A equação ela precisa ser resolvida. Para ser resolvida, eu tenho que ter uma abordagem construtiva para esse contexto. E aí, numa abordagem construtiva, quando a gente para e começa a querer olhar e entender a construção desses cenários, talvez nos traga alguns elementos, alguns insumos que nos ajudem. E aqui é bom a gente começar a perceber como que acontece esse comportamento de queda do presencial, por exemplo. Olha, acho que uma das informações que o censo traz agora, eu vinha numa queda em 2019 de 5,8%, 6%. Olhando 2020, eu tenho 3,8 milhões de matriculados no presencial, mas que significa uma queda de praticamente 11% na base. Tá? Então, essa queda é uma queda que ultrapassou um dígito já. Então, é uma queda em 2020, que quando a gente vai olhar o 2021, foi um ano complexo, ela deve mostrar uma queda muito similar ainda. Então, mostra para a gente já um setor que, de alguma forma, já vinha impactado por um tipo de composição de produto distinto, tá? No semipresencial, por exemplo, desde 2018, a gente já encontra esse tipo de oferta, que foi se ampliando, tá? 2019, isso ficou mais ostensivo. O 2020 ele foi atípico porque a gente conseguiu ali ter todo um cenário de restrição pensando nos impactos de uma condição de Covid, de pandemia. Então, o setor ele foi muito, vamos pensar assim, chacoalhado até certo ponto, né? Porque tudo isso aqui aconteceu. Então, pensar no 2019 para cá é uma forma de entender que quando eu olhar para frente agora, eu de novo preciso estar atento a configurar ou a fazer uma referência, e é do meu mercado local. Não adianta eu olhar o cenário macro. Olhar essa curva geral caindo para o Brasil, tá tranquilo, me dá um parâmetro. Mas quando eu olho o meu mercado e olho os meus números, como gestor da instituição, eu olho os meus números, e se eu encontrar uma similaridade com essas curvas, talvez o cenário mais normal. O ideal é que eu tivesse uma condição de não ser similar, mas que eu tivesse crescimento. A situação mais complexa é quando eu observar que a minha inclinação de queda aqui pode ter acontecido de uma maneira maior. Então, eu preciso fazer um referencial de comparação agora, que ele vai para uma instância de Brasil, sim, eu acho que aí os dados eles nos ajudam nesse contexto,
mas que eu preciso fazer um acompanhamento do meu desempenho no meu mercado e do meu mercado. Então, eu acho que aí a gente encontra diversos elementos que sinalizam esse novo momento, mas que ele precisa ser identificado no meu mercado, não é só no mercado Brasil. Então, a mesma referência que a gente já faz aqui para vocês. No mercado Brasil, a gente percebe essas nuances de mudanças. Mas no seu mercado, você já percebeu isso? Você já encontrou essa composição? Existe já elementos que você mapeou e está claro para você que tanto a concorrência quanto o produto e quanto o prospect estão demandando situações novas para você no seu mercado local? Então, essas questões você tem que resolver. Você precisa saber essas respostas, ou pelo menos dar os passos iniciais para ter esses insights aí para a gestão, tá?